Olha, gente, quem vai assistir gravação, desculpa, eu esqueci de gravar e me lembrar agora, e só agora eu consegui colocar para gravar. Já falei tanta coisa, mas estou começando agora a explicar como vai funcionar o desafio. Estou compartilhando aqui o material que vocês vão receber. Esse é o material que vocês vão receber, com o objetivo de vocês olharem mais para você. O desafio será de 21 dias, 3 semanas, e cada semana tem um tema. Então, o primeiro tema é Eu Me Vejo. Vai ter as perguntas, os questionários, e não é para você responder, porque eu vou responder. Não, é para você refletir, para você. Olha essa pergunta: quando foi que você deixou de se incluir? Para, pensa, reflete. É essa conexão que você precisa buscar com o seu eu interior. Aí, aqui, essa página desse material que vocês vão receber é para você responder. Qual é o objetivo? Qual é o meu objetivo com esse desafio? Lembra, quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E eu já compartilhei aqui qual o meu objetivo com esse desafio. Porque, gente, todo desafio eu busco um objetivo. Eu não consigo fazer todas as mudanças que eu gostaria em apenas 30 dias. Eu não gostaria de alcançar todas as. Por exemplo, a minha meta mês passado era me conectar mais com o momento presente, soltar. E nesse desafio, eu descobri o peso que eu carregava no meu corpo inconsciente. Soltei. Tá, e agora qual o próximo passo? Ah, agora o próximo passo é perder essa gordura visceral, é você continuar fazendo as coisas, mas com mais leveza. Então, é uma nova dinâmica. Então, cada desafio, eu coloco para mim uma meta específica referente à minha necessidade naquele momento. Então, qual é o seu objetivo com esse desafio? Miriam, obrigada por ter me avisado para gravar, tá? Preciso de ter foco. Aí você vai colocar, preciso de ter foco. Olhar mais para mim, entender minhas emoções. Aí você vai colocar, melhorar o meu eu, me cuidar, conhecer e aplicar. Eu sabia, gente, por isso que eu criei esse desafio. Eu não coloquei um desafio pesado, porque eu sabia que a maioria de vocês estão tão desconectada de vocês, só na função de fazer e de fazer. Meu objetivo é cuidar mais de mim, me conectar mais comigo. Olha só, tá vendo? Saber que eu consigo fazer as coisas sozinha. Quero mais motivação para fazer as coisas, ter mais conhecimento sobre mim mesma. Vou entrar no grupo, acredito que você deixou lá no grupo. Sim, aham, e vou colocar de novo. E olha só, por isso que eu fiz esse desafio com esse tema, gente, porque eu sabia o tanto que muitas de vocês precisam desse olhar. Gente, uma coisa que eu tenho comigo, se eu não fizer isso por mim, quem é que vai fazer? Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Eu falo porque quando a gente adoecia, minha mãe era chá, era sopinha, era comida, ela fazia tudo pra gente. Quando meu pai sentia uma leve dorzinha, meu pai caía. Mas, gente, uma gripezinha. O homem, quando ele adoece, ele desaba. Aí a mulher cuida do marido. E quando eu via a minha mãe doente, a minha mãe continuava fazendo as mesmas coisas, com febre, gripada. Ninguém cuidava dela. Meu pai não cuidava dela. A gente não cuidava dela. E ela não cuidava dela. Ela fazia as coisas. Então, nós mulheres temos essa tendência de cuidar de todo mundo, ninguém cuidar de nós e nós não cuidarmos de nós. Então, esse olhar é importante, essa pergunta: se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Se eu não fizer isso por mim, quem que vai fazer? Então, é, tenha com vocês sempre essa pergunta, para que vocês também se priorizem. Não é que você vai deixar de cuidar dos outros, é que você vai cuidar de você também. Aí você vai responder: como quero me sentir ao final do desafio? Eu quero me sentir mais leve, eu quero me sentir mais confiante, eu quero me sentir mais relaxada. Aí você vai colocando o que eu estou disposta a fazer durante esses 21 dias. Querer é uma coisa, agora fazer o que precisa ser feito é outra coisa. Então, que você esteja disposta, principalmente, a se comprometer com você. Eu estou disposta
a se comprometer comigo. Isso inclui dizer não, isso inclui olhar mais para mim, isso inclui soltar o controle, isso inclui descansar, me respeitar, isso inclui dizer para o outro hoje não, não quero, não gosto. Está disposta a fazer isso? E isso, para muitas mulheres, é algo desafiador, dizer não. O que eu quero alcançar? Qual o resultado que desejo ver na minha vida após esses 21 dias? Gente, 21 dias é pouco para mudanças, mas é o primeiro passo para a gente viver o processo de futuras mudanças, tá bom? 21 dias é o norte para a gente, opa, já sei qual é o caminho, é só continuar, tá bom? É, por que esse desafio é importante para mim agora? Aí você vai responder. Porque eu passei a vida inteira me anulando, me esquecendo, porque eu tenho dificuldade de lidar com as minhas emoções. Aí você vai colocar, tá bom? Vocês vão receber esse material. Aí o que que você vai fazer? Aqui, gente, eu coloquei uma carta de compromisso comigo mesmo. Isso você vai imprimir. Aí você vai cortar e você vai colocar na frente do seu espelho para todo dia você lembrar do compromisso que você tem. Diane, mas é muito pequeno. Escreve numa folha grande, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma folha inteira dessa carta, tá? Isso aqui você vai imprimir. Eu vou elaborar, gente. Espera que eu vou elaborar uma inteira, porque aqui tem as letrinhas pequenininha e tem umas que escreve bastante. Eu sou dessas que escreve horrores. Então, eu vou fazer uma carta dessa para você fazer um compromisso. E aí você vai colocar na frente do espelho. Todo dia tu olha no espelho. Então, todo dia você vai lembrar dessa carta de compromisso. Escreva para você com sinceridade, gentileza e verdade. E as letras estão tão pequenas, gente, que nem eu estou enxergando. Como é que eu faço para me aumentar esse trem aqui, gente? É, com gentileza e verdade. Reafirme o seu compromisso de cuidar de você, de escolher a sua paz, de não se abandonar no caminho. Volte a esta carta sempre que precisar se lembrar de quem você é e de quem escolheu se tornar, ok? Eu vou elaborar uma folha inteira para que vocês possam escrever essa carta. Vocês vão colocar na frente do espelho e toda vez que vocês olharem para o espelho, vocês vão lembrar desse compromisso que vocês têm com você, tá bom? Eu também quero cuidar de mim, meu objetivo e disciplina, foco e prioridades. Quero aprender e voltar a viver com leveza, cuidar da minha saúde física e emocional. Aqui em casa é assim, é o meu corpo pede socorro, prendendo o intestino, crise de choro, o corpo ele fala. Aí, gente, o que que acontece? Aqui, você já sabe o que que você quer. Aí aqui você vai ter as metas. Olha só. Quais as metas espirituais? Tá aqui. Aí você vai colocar 3 a 5. Não precisa ser 10, que senão tu não vai dar conta. Coloca o que realmente, rotina, a oração, que é uma das coisas das minhas metas. Tu vai colocar aqui. Quais são as tuas metas? O que você precisa fazer? Como e quando fazer? Tá, a minha meta é oração. O que que eu preciso fazer? Uma oração, no meu caso, uma oração mais específica. Eu, por morar sozinha, eu passo o dia inteiro conversando com Jeová. Eu faço minha meditação, eu converso com ele, mas já se tornou algo tão habitual que para mim já é uma conversa, não é aquela oração, Pai Nosso, e aquele Pai Jeová, aquele, sabe? Não, não é. Então eu quero fazer uma oração específica, mas não de Pai, mas de Deus, vamos se dizer assim, mais específica. Quando e como fazer? Aí eu vou criar toda uma rotina que eu vou tirar 10 minutos quando eu acordar, eu vou sentar lá no meu cantinho e vou ter aquela conversa, aquela oração profunda, específica, Jeová, obrigada. Aí eu vou, é assim, profissionais, metas pessoais, familiares, aí você vai colocar aqui o que é referente para você, tá bom? Ok, já sei minhas metas, aí você vai vir para essa última.
que vai ser, olha, rotina inteligente. Eu tenho, gente, vou compartilhar aqui com vocês. Eu coloco no meu computador, porque no meu computador eu vou marcando para mim, eu gosto. Todo dia eu estou na frente do computador, então é, todo dia eu olho. Primeira coisa que eu faço. Eu sempre tive isso comigo. Olha só, mostrar aqui com vocês. Então, esse daqui as minhas metas, ó. Metas espirituais, orações específicas, preparar as reuniões com mais calma e dedicação, organizar e registrar minhas pesquisas. Vocês sabem que eu voltei a ler a Bíblia para fazer pesquisas profundas. Eu tenho feito pesquisas profundas, mas eu quero uma pasta para mim deixar todas as pesquisas, o que eu entendi, aí eu preciso organizar aqui. Manter minha amizade com Jeová sempre forte. A gente vê relatos na Bíblia de servos que mostraram uma forte fé em certas situações, e outras eles ali sentiram medos, inseguranças, dúvidas. Então, a gente sempre precisa estar fortalecendo. Não é porque eu estou bem hoje com Jeová que eu vou descansar, não. Uma meta minha é sempre estar. Eu sinto, gente. Às vezes, eu sinto falta de Jeová. Às vezes, eu estou passando por uma situação, e aí eu estou tão achegada a Jeová, eu estou tão em paz que eu fico em paz. E aí tá indo, quando eu vejo, Jeová, eu vou, não, calma. Eu sempre me policio, gente, quanto a isso. O meu estado emocional me diz, quando eu sinto aquela paz, aquela leveza, aí eu tô tão bem com Jeová. Só que quando eu tenho uma obrigação, quando eu tenho algum problema, alguma coisa, eu tenho esse hiperfoco de fazer, sabe? Eu tenho que resolver, eu tenho que trabalhar. Quando eu estou focada, por exemplo, aqui no desafio e tem um outro projeto que eu estou criando, então, a minha energia fica voltada para aquilo. Aí eu, opa, cadê? Aí eu vou, respiro, paro tudo, não, deixa eu voltar. Jeová sempre vai ser o centro. Então, eu sempre me policio em relação a isso. Porque senão, gente, a gente acaba indo de tantas obrigações, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Tudo que a gente concentra nosso pensamento, isso cresce. E se a gente não souber lidar com isso, isso toma conta da gente. Então, às vezes, a gente está passando por um problema, a gente foca tanto no problema que a gente esquece da nossa conexão, da nossa leveza, da nossa intimidade com Jeová. A gente ora para Jeová, mas a gente fica focada no problema e esse problema expande. Aí, quando você foca na tua intimidade, na tua fé, na tua confiança, na tua paciência, isso cresce e o problema diminui, tá? Então, uma das minhas metas sempre, sempre foi, sempre vai ser, é sempre manter uma intimidade íntima com Jeová como meu foco. Manter minha rotina espiritual, aí eu vou preencher depois com calma o que eu preciso fazer, como fazer. Metas pessoais, continuar me alimentando bem e pouco. Dormir mais cedo, graças a Jeová, estou conseguindo e está sendo assim. Gente, eu acordo antes do despertador. Meu despertador é 5:30. Eu acordo antes, zerada, sabe o que é assim, zerada. Às vezes, não, relaxa mais um pouco, não consigo, porque nós temos uma necessidade, gente. O sono é tão importante porque ele faz toda a limpeza no nosso cérebro, no nosso corpo. Então, enquanto a gente dorme, o consciente, o inconsciente, o nosso cérebro, ele trabalha, trabalha, trabalha. Por quê? Durante o dia, eu estou o tempo todo em estímulos, vendo, ouvindo, sentindo o tempo todo as emoções. Então, o cérebro, ele não consegue fazer os filtros, a limpeza, porque a gente está em produção. Então, quando a gente dorme, os nossos estímulos ali de aí o inconsciente, ali o nosso cérebro vai fazer toda a limpeza, a organização. E isso tem um período para cada pessoa, de quantidade de sono que ela precisa. Aí quando o cérebro diz assim, dormi o suficiente, descansei, recarreguei, fiz a limpeza, pode acordar. Tu acorda zerada, zerada, energizada, pronta para ir para a guerra. Só que tem gente que não dorme o suficiente ou não dorme bem. Gente, eu fiz o teste, parei uma semana sem tomar chá. Meu sono não era o mesmo.
voltei a tomar o meu chazinho. Então, todo dia eu tomo o meu chazinho. E eu durmo super bem, porque não é a quantidade, é a qualidade do teu sono. Então, eu coloco 5h30. Eu acordo antes das 5h30, zerada, 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 zerada. E se um dia eu acordar às 5h30 e eu sentir dorme mais, eu vou dormir mais, porque agora eu vou me respeitar. Antes eu tinha que acordar às 4h30, porque eu tinha mesmo com sono, agora não. Quer dormir até às 7? Vá, meu amor, dormir até às 7, porque eu preciso, minha mente está dizendo que precisa. O meu dia anterior foi muito desgastante, foi muito exaustante, muita coisa que a minha mente precisa processar, então ela precisa de mais sono. Ok, meu bem, vamos dormir. Vou fazer isso. Mas eu falo para vocês, eu tenho dormido bem, muito melhor. Eu já tinha esse cuidado, né, gente? Agora mais ainda. Então eu durmo cedo, tomo meu chazinho e acordo super bem cedão, tá? Então, essa também é uma das minhas metas, continuar dormindo cedo, dormindo bem, ler meus livros, que eu também dei uma pausa devido a esses projetos. Aí tá aqui as minhas metas, gente. Coloquei só para dar um exemplo para vocês. Ok, já sei o que eu tenho que fazer, mas eu preciso ter uma rotina inteligente referente a essas metas. Vocês estão vendo agora a rotina diária inteligente ou não? Falem, tá, né? Rotina diária, né? Então, o que que acontece? Essa é a minha meta. Ah, eu quero emagrecer, a minha meta. Aí eu cruzo os braços. Será que eu vou alcançar? Não. A minha meta é emagrecer. O que que eu preciso fazer diariamente para chegar lá? Eu preciso me alimentar bem, dormir bem, me hidratar bem, fazer atividade física todos os dias para chegar nesse resultado. Então, eu preciso ter uma meta, mas eu preciso ter os objetivos diários para chegar nessa meta. Então, eu faço isso, que é ter as minhas metas e o que eu preciso fazer diariamente para alcançar essa meta. Aí é a rotina inteligente. Por que inteligente? Porque se você não usar de forma consciente, você vai se perder de tantas obrigações. Então, olha só, eu vou enviar isso aqui para vocês, horário. Eu acordo 5h30, o que que eu vou fazer? Eu vou acordar, eu vou orar, agradecer, meditar sobre o meu dia. Aí, 6 horas, eu vou levantar, vou tomar um banho gelado e eu vou me aprontar, me arrumar. 6h30, eu vou fazer as escritas matinais e as minhas afirmações. O dia vai ser incrível, vai ser extraordinário. Eu falo as minhas palavras de afirmações e faço as escritas matinais que vocês também terão. 7 horas, eu vou fazer um alongamento, minha meditação, exercício da respiração e visualização. Aí, 8 horas, eu vou na academia ou fazer uma caminhada. Aí, eu vou colocar aqui toda a minha rotina da segunda-feira. Terça-feira, cada um tem uma rotina, uma programação. Aí vocês vão colocar, tá? E aí, gente, lá no final, olha, essa parte é muito importante. Você vai colocar aqui se você fez ou se você não fez. Você vai marcar aqui, tá? Aí, bem aqui, você não fez isso. Aí você vai marcar com um X. Por quê? As autossabotadoras, elas vão dar desculpas. Ah, mas é por causa disso, por causa disso. Aí o que que tu vai fazer? Se realmente foi um motivo plausível ou se foi só uma autossabotagem. Gente, aqui vocês vão identificar a autossabotagem de vocês, tá? Eu faço isso. Ontem eu atendi de manhã e aí eu tinha que ir para academia cedo, mas eu tinha uma cliente. Aí eu atendi essa cliente. Aí eu falei, eu vou para academia depois que eu atender essa cliente. Eu fiquei enrolando. Daiane, tu tem que ir para academia? Daiane, lembra do teu compromisso? A minha mente. Porque eu já tinha feito a programação. Então a minha mente já estava. Aí eu falei assim: não, eu vou de tarde depois do almoço. Aí eu fiquei. Aí sabe o que que minha mente fez? Tu tá se auto-sabotando. Se tu não for agora, tu sabe que de tarde tu não vai porque tu tem cliente. Aí eu. Peguei, me mandei, meio-dia, estava na academia. Malhei, malhei, malhei. Quando eu cheguei,
Almocei, tomei um banho, almocei, relaxei, fui atender. Eu falei, gente, ainda bem que eu fui. Mas a autossabotagem, ela vem primeiro as historinhas para nos convencer. E aí é onde você tem que se perguntar: eu sei que eu tenho que fazer isso, por que eu não estou fazendo? Essa historinha é uma autossabotagem, uma desculpa, ou realmente não dá para me ir? Dava para me ir, mas eu estava dando desculpa. Eu tenho que preparar o material para as meninas. Olha, é a minha historinha. Eu até mandei o material para vocês. Aí eu falei assim: tu pode preparar o material depois, à noite. À noite tu pode preparar o material, falta pouco. Aí eu peguei e fui para academia. Então, essa planilha aqui, vocês vão mapear a autossabotagem de vocês. Quando você não fazer algo que você deveria fazer, se pergunte, esse motivo ele realmente é real ou foi uma desculpinha, uma historinha que eu contei para me autossabotar? Aí vocês vão identificando a autossabotagem de vocês. Aí vocês vão ter que ficar com vergonha, porque vocês vão saber imediatamente que é uma autossabotagem, que nem eu fiz. Aí eu me mandei e fui para academia e foi maravilhoso. Então, vocês vão ter esse mapeamento, tá bom? Deixa eu olhar aqui as perguntinhas de vocês. É... pá, pá, pá. Saindo para ir ao médico, tá, Ângelo? Depois tu assiste gravado. O cérebro e as sinapses acostumam com isso e apaga o antigo? Não apaga, fica registrado ali, só que fica inativo. Aí quando tu volta aquele comportamento, é que nem andar de bicicleta. Andar de bicicleta tu aprende na infância. Aí tu passa a vida inteira sem andar de bicicleta. Quando tu volta a andar de bicicleta, tu ainda tem ali um receio, ainda tu não tem todo o equilíbrio, mas aí depois tu pega o jeito. Por quê? Porque tu já sabe andar de bicicleta. Aí, quanto mais tu anda, mais reforça aquele caminho neural. Então, não é que tu esquece, não tem como a gente esquecer, tem como a gente desativar, tá? É, eu, meu alarme sona às 5, meu alarme sona às 5:30 para ir para academia, mas eu sempre acordo antes, olha só. E é verdade, a gente acorda zerada, bem disposta, e é muito bom isso porque você tem um sono de qualidade, tá? O sono de qualidade, que é o sono reparador. Tem gente que dorme tanto, tanto, mas ela acorda destruída, porque não é um sono de qualidade. Qualquer dúvida pode perguntar a você, né? Isso, pode perguntar, vou estar lá. Eu demoro, tá? Vou avisando, porque eu tenho uma rotina de trabalho, tenho as minhas coisas, mas eu respondo todas vocês. Eu vou ficar atenta, tá bom? Vou responder todas vocês, só que eu demoro um pouquinho. Nesse horário era para mim estar na academia, mas resolvi ficar aqui no desafio. Maravilha, maravilha. Então, é uma historinha? Não. Aí foi um motivo plausível. Eu poderia ter ido para a academia, mas como o desafio é muito importante e necessário, eu não fui na academia hoje, ou eu vou mais tarde, ou no final do dia eu vou fazer uma caminhada. Aí sim, tá? Vamos lá, então, meninas, para a gente poder seguir. Ok, então vocês vão receber todo esse material. Aí, o que que vai acontecer, gente? Tá aqui, essa é a primeira página, vocês vão colocar a meta, aí as outras da rotina inteligente está no final. Primeira semana, eu me vejo. A intenção dessa semana, antes de mudar alguma coisa, perceber como você realmente está vivendo. Então, qual é o texto reflexivo? Quando foi que você deixou de se incluir? Aí você vai refletir. Talvez aí tenha um textinho para você. Aí aqui, quando foi que parou de olhar para você? Aí você vai responder, tá? Aí para essa semana, a primeira semana, você vai responder essas perguntas. Como eu realmente estou hoje? O que mais tem consumido minha energia? Então você vai começar a fazer um mapeamento de como você está hoje. Lembra, o nome da primeira semana do tema é Eu Me Vejo. Então, essas perguntas vai fazer você olhar para você. As respostas vai fazer você do que eu sinto falta na minha própria vida. Ai, eu sinto falta de quando eu me arrumava, quando eu saía para passear, conversava com as amigas. Ai, eu sinto falta de ir no lugar, dançar. Aí você vai colocar o que você sente falta. O que o meu corpo e minhas emoções vêm tentando me dizer, não sei.
Para e escuta, teu corpo fala. Faz o exercício da respiração e pergunta: o que que meu corpo está querendo dizer? Aí tu vai desabar no choro. Tu vai desabar no choro, porque teu corpo vai dizer: eu estou cansada. Ele vai falar contigo o tanto que ele está sobrecarregado, exausto, querendo acolhimento, carinho, repouso. Então, esse momento, gente, é o momento que você não vai fazer com pressa. As ansiosas que estão aqui não é para fazer com pressa. É para você parar, sabe? O dia que você limpei a casa, tá tudo organizado, deixa eu tomar um banho, deixa eu ter um encontro comigo. Toma um banho, passa um perfume, tá sozinha, respira fundo, aí você vai responder isso. É o encontro que você vai ter com você mesma. E não é para responder por responder, é você perguntar e refletir. Cada pergunta você precisa mergulhar, refletir, se ouvir, ok? Aí você vai colocar: hoje eu reconheço que eu me abandonei, que eu estou sobrecarregada, que eu não sei lidar com as minhas emoções, que eu preciso fazer coisas por mim. Aí você vai voltar, vou colocar aqui a sua reflexão sobre o que você reconhece, tá? Para onde minha energia está indo? O que que me faz bem? O que que te nutre? O que que te gasta, desgasta, o que que me esgota e o que eu preciso rever, o que eu preciso de limite. Então, o que que me faz bem? Ah, eu amo ouvir música, eu amo conversar com as pessoas, eu amo. Aí você vai colocar. O que que me esgota? Ai, me esgota ter que todo dia fazer isso para os outros. Aí você vai colocar. Então, o que que eu preciso colocar limite? Você precisa colocar limite no outro ou em você mesma? Eu preciso respeitar os meus limites, eu preciso descansar, eu preciso parar de querer ter o controle, eu preciso parar de ficar mandando, eu preciso parar de querer fazer tudo. Aí você vai colocar aqui, olha só que interessante, aqui você já vai começar a fazer os ajustes, tá? Não tente resolver tudo, apenas enxergue. Quando você desperta a consciência, automaticamente a tua mente vai buscar a mudança, tá? A prática da semana, 15 minutos seus. Então, durante 7 dias, você vai tirar 15 minutos. 15 minutos, gente. E não serão destinados a resolver problema de ninguém. Não precisa ser produtivo. Pode ser silêncio, uma caminhada tranquila, escrever, tomar um café sem fazer outra coisa. Uma das metas que vocês vão ter, gente, a partir de hoje. Vocês vão comer sem olhar as redes sociais. Vocês vão se conectar com o momento da refeição. Gente, a comida é sagrada. Ela nutre o teu corpo, ela alimenta o teu corpo. Quando você está comendo, está acontecendo tantas coisas no teu organismo, no teu sistema, e isso precisa estar concentrado. Eu, por morar sozinha, eu tinha a mania ainda botava, ainda botava o encosto do celular, ligava o celular e ia olhar enquanto eu comia. Hoje, gente, vocês não têm noção o quanto é prazeroso eu comer. Primeira coisa, desligo o celular e eu começo a martigar, martigo, 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 e começo a agradecer. Esse alimento está nutrindo meu corpo, eu sou uma pessoa saudável. Gente, está tão gostoso, está tão gostoso. Então, a partir de hoje, vocês vão esquecer celular na hora das refeições. Vocês vão sentir o prazer da comida, vocês vão mastigar. Por quê? Quando você está comendo, você olhando para o celular, menino, a tua mente está focada no que tu tá vendo, no estímulo. Ela nem percebe que tu tá comendo. Ela nem sente prazer. Por isso que daqui a pouco tu já tá com fome de novo. Então, o cérebro ele não consegue fazer isso, porque imagina, quando tu come, processa tanta coisa no teu corpo, acontece tanta coisa no teu organismo, mas a tua mente está focada no celular. Ela está focada no que está acontecendo na vida do outro. Aí tu não mastiga bem, tu só engole. Tu não sente prazer da comida, então a partir de hoje você vai comer todas as refeições agradecendo ao Senhor pelo alimento e por aquele alimento nutrir o seu corpo, ok? Então,
Todo dia você vai tirar 15 minutos para você fazer nada. 15 minutos para você respirar fundo, se acolher, se abraçar, fazer uma caminhada. Você. Ah, eu tenho que não quero saber o que que eu vou fazer daqui a pouco. 15 minutos é pro agora. É para mim, tá? Ah, mas não tenho o que fazer é daqui a pouco, depois dos meus 15 minutos. Tira isso da tua mente. Vai vir aqueles pensamentos intrusivos e tu vai dizer, sai daqui. Esses 15 minutos é meu e eu não deixo ninguém tocar nele, ok? E aí você vai responder como eu me senti ao me incluir no meu próprio dia. Aí você vai responder, tá? É, esse material aqui, gente, já é sobre o livro. É muita coisa? Não, gente, é porque eu estou explicando, tá? Esse aqui, gente, é o livro que nós vamos ler. Olha o tamanho desse livro aqui. Tu lê em um dia, mas ele é tão profundo. Teve uma participante, acho que foi a Kel, falou, disse que começou a ler e parou, porque mexeu tanto com ela. Ele é muito profundo, esse livro, gente. Eu falo, sabe por quê? Porque quando eu estava com depressão, crise de ansiedade, no fundo do poço, foi ele que fez eu virar a chavinha. Porque eu queria culpar o mundo, culpar todo mundo, culpar até Deus pelo meu estado. E quando eu li esse livro, eu disse, não foi, eu. E não é para você sentir culpa, é para você assumir a autorresponsabilidade de se levantar e sair do lugar, tá? Então, esse livro tão pequeno, ele foi o que fez virar a minha chavinha quando eu estava com depressão, dormindo no chão, num colchãozinho no chão, sem trabalhar por um ano, morando de favor. Foi esse livro. Por isso que eu escolhi ele, o poder da autorresponsabilidade. Então, hoje, gente, eu assumo a autorresponsabilidade com gosto, mas é com gosto, porque eu sei que foi isso que me fez. Ah, minha vida tá um caos. Ah, isso. Tá, e aí, o que tu vai fazer diante disso? Não, eu tô esperando as pessoas fazer por mim. E, gente, mas as pessoas estão cheias de problema. Ah, e o meu marido, que é a maioria aqui é casada, e eu escuto. Ah, e o meu marido não me ajuda. Tá, mas você quer dar conta de tudo. Você quer resolver tudo, e tudo tem que ser do teu jeito. Quando você vai assumir a autorresponsabilidade de ter que entregar para o outro o papel do outro. É, amanhã tem um exame, agora. Ok, depois tu assiste gravada. Agradeço muito a Jeová. É, isso. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos ler 3 capítulos por semana. Para com a agonia, gente. Por semana, tá? 3 capítulos é bem pouquinho. Depois que você lê, você vai colocar, responder isso aqui. Depois que você lê, o que eu entendi da leitura? O que mais me fez pensar? Aonde eu me reconheci? E o que essa leitura está me ajudando a perceber sobre mim? Ok? Vocês vão responder isso daqui. Depois dessa leitura, percebo que preciso olhar com mais atenção para. Gente, isso aqui é tão profundo, isso aqui, se eu fosse. Isso aqui é um treinamento, tá, gente? Isso aqui eu poderia cobrar, porque realmente é algo profundo, tá? É algo assim que vai mudar totalmente a vida de vocês, esse desafio de 21 dias, tá? Ele realmente é profundo. Se você aplicar, responder, porque é onde você vai despertar a tua consciência. Gente, sabe por que Jesus, ele contava ilustrações? Ele não falava o que que as pessoas tinham que fazer. Ele contava ilustrações e ele fazia perguntas. Ele fazia perguntas. Por quê? Porque nós temos o nosso cérebro a necessidade de encontrar respostas. E quando a gente faz perguntas, o nosso cérebro vai ter que encontrar a resposta. Aí ele vai fazer toda uma busca interna. Aí é onde vem a reflexão. E aí é onde você desperta a consciência. Jesus, ele contava ilustrações onde a pessoa ia, então despertava a consciência. Jesus fazia pergunta para as pessoas. As pessoas ficavam questionando, se perguntando. Aí ela despertava a consciência. Porque Jesus poderia dizer, faça isso, faça isso, faça isso. Não, Jesus, ele explicava o porquê. E é isso que ele quer. Ele não quer que a gente faça no automático. Ele quer que a gente faça por uma motivação consciente. Consciente. E a gente só consegue desenvolver a consciência encontrando as respostas internas.
porque saber muita gente sabe. Aí é a parte da pessoa, eu sei, mas eu não faço. Aí, quando você faz esse mergulho, desperta a consciência. E o desafio é desafio consciente. Por isso que tem muitas perguntas. As perguntas é para despertar a tua consciência. E aí você vai ver que dentro do livro também tem exercícios. Então, aqui, minha filha, você vai sair desse desafio, com consciência lá no topo, ok? Bom, então você vai fazer isso e finalizamos a semana. Aí a gente vai ter um encontro na quarta-feira, a gente vai conversar, a gente vai interagir, eu quero saber como é que foi, papapá e papapá. Aí na segunda semana eu me acolho. Aí já vai ser a semana do acolhimento. Aí vai ter o texto reflexivo, vai ter o exercício para você fazer. Eu ainda me culpo por. Aqui vai ter a questão do perdão, onde você vai precisar se perdoar. Eu gostaria de ter feito diferente. Aí você vai complementar. Aí você vai responder tudo isso, gente, vai mexer com vocês, tá? Já vou avisando. Vai choro, vai ter diarreia, vai ter dores físicas, vocês vão sentir desconfortos emocionais e físicos, 21 dias, mas vai ser parte de todo o processo, tá bom? Então, esses 21 dias, solta o controle. Esses 21 dias é um compromisso que você vai ter com você, tá bom? O que essa experiência me ensina, o que eu posso escolher de diferente. Aí lá no finalzinho, eu não preciso apagar a minha história para construir uma nova relação com ela. Então, gente, a culpa é o que paralisa a vida de todos nós. Eu carregava muito culpa, muitas culpas. E a gente cria, gente, a gente cresce em um ambiente onde são empilhadas em cima de nós muitos medos. E a gente tem muitos medos de enfrentar eles e carregar culpa. E eu carregava muitas culpas, não de erros graves, mas por escolher ser quem eu sou, por tomar decisões que eram diferentes de outras pessoas, por escolher escrever a minha história. Então, isso me assombrava muito, me atormentava muito. E chegou um dia que eu falei: eu não quero mais carregar culpa de uma coisa que eu sei que não está errado, mas de medos que foram colocados sobre mim. Eu não aceito mais isso. E aí eu tive uma conversa muito profunda com Jeová, perguntei qual a opinião dele, o que que ele pensava, qual era a visão dele, qual era a vontade dele, e gente, ele fez assim, ó, soltei. Não existe coisa melhor no mundo do que ver você viver sem culpa. A culpa, gente, ela serve para nos ensinar. Caramba, eu errei aqui. Deixa eu corrigir aqui e fazer diferente. Seguiu a vida. Só que tem gente, eu errei aqui e eu vou ficar remoendo aqui e eu estagno aqui. E aí a gente não se sente merecedor, a gente não faz mudanças, a gente não evolui. Então é importante a gente olhar para essa culpa e liberar ela, tá bom? Então esse exercício também vai ser para você olhar para você com mais empatia. A gente perdoa as pessoas, mas às vezes a gente não se perdoa, tá bom? Aí tem aqui o exercíciozinho, o segundo exercício, para você escrever uma carta para você, tá? Se aqui as folhas, as linhas não der, escreve uma carta maior. E aí você vai colocar a prática da semana. Aí você vai parar de dizer, eu sou péssima nisso. Eu dizia, mas eu sou burra. Hoje não, hoje eu digo que eu sou inteligente, eu sou sábia. Gente, as palavras têm poder. Quem fez a aula prática sabe muito bem do quanto que as palavras, eu expliquei com base em neurociência, eu expliquei com base bíblica o poder das palavras, o poder das palavras. E às vezes a gente não percebe que a gente fala mal inconscientemente da gente mesmo. Ah, eu não sei fazer nada direito. Ah, eu sou burra. Ah, eu sou. E aí eu me torno aquilo que eu falo. Hoje eu falo, eu sou inteligente, eu sou humilde, eu sou amada, eu sou aprovada por Deus, porque antes era tantos medos que colocavam sobre mim que eu não achava que eu era digna. Existia uma distância tão grande de mim com Deus, porque era tantos medos, tantas culpas que eu me achava tão distante dele. Depois que eu abri mão desses medos, dessa culpa, eu me sinto tão digna do amor, do cuidado, da aprovação de Jeová e uma intimidade tão forte com ele, porque eu me sinto digna.
Hoje eu falo para mim, eu sou digna, eu sou amada, eu sou a filha amada, e assim isso vai fortalecendo ainda mais. Então, parem de falar coisas negativas sobre vocês, tá bom? Aí tem aqui o segundo exercício, aí vem o exercício do livro. Aí a gente vai ler o quarto, quinto e sexto capítulo do livro, as perguntinhas para você responder sobre os capítulos, tá bom? Aí tem um texto reflexivo. Aí aqui vem a terceira semana. Eu me escolho. Aí vai ter aqui o texto reflexivo e o exercício, onde eu preciso respeitar, onde eu estou ultrapassando os meus limites. Lembra, essas perguntas é para você se refletir, se autoanalisar. Respondam com calma, tire um momento seu, se tranque dentro do quarto, tome um banho, passe um perfume, sente. É um encontro com você. É onde você vai se questionar, olhar para dentro, se ouvir, tá bom? Então, essas perguntas, gente, foi elaborada para você fazer esse mergulho. Vocês vão descobrir tanta coisa, vai doer tanto, vocês vão chorar, e se acolham e chorem, tá bom? Aí vem o encerramento. Aí tem a cartinha aqui e o exercício final, porque o desafio é 21 dias, mas a intenção não é que você se acolha e olhe para você apenas nesses 21 dias, mas que você leve isso para a vida, que você olhe com você com mais carinho, amor e empatia. Ok? Meninas, entendido o material? Alguma dúvida? Esse material vai estar no grupo. Eu já enviei ontem, vou enviar novamente para quem ainda não entrou. Alguma dúvida? Sim, tenho uma dúvida, posso? Pode perguntar. Bom dia, doutora Juliane, bom dia a todos os participantes. Bom Daqui fala Elizabeth Faria, a partir de Angola. dia. Eu É conheci ele pelo verdade. sotaque. Oh, Eu já que assisti umas bom. reuniões online em Angola. Então, eu já acompanhava, e na hora que eu ouvi, eu falei, é para lá, de lá. Seja Olha, eu já bem-vinda. acompanho, muito obrigada, muito obrigada. Eu já acompanho o seu trabalho. Eu penso que, não sei se foi desde o início, mas quem partilhou comigo foi Simone Chichido, já há alguns anos, acho que já não sei se 2, 3 anos, 4 ou mais, já não lembro direito. E, no entanto, eu gostava de saber se para participar do desafio de 21 dias é, é necessário fazer uma inscrição, quais são os requisitos que eu estou interessada para mim e também para minha mãe. Bom, como ela tem alguns problemas de saúde, um deles é a hipertensão, e é uma pessoa que pensa muito no passado, às vezes se deixa levar por histórias e influências não muito positivas do passado. Então, tem muita coisa naquela mente, naquele coração que precisa ser desbloqueada. E eu gosto do seu trabalho, acho o seu trabalho louvável e sinto que poderá ajudar-nos de alguma forma. E principalmente por ser não só uma mulher, mas também por partilhar as mesmas crenças. Minha mãe também é testemunha de Jeová. Eu, inclusive, liguei para ela no início da palestra para ver se ela participasse, mas acho que ela deve estar a descansar porque ela não atendeu o telefone. Mas vou falar com ela em particular. E é isso, gostava de saber os requisitos, como podemos fazer para que a gente também possa se beneficiar do seu lindo trabalho. Muito obrigada por todo o carinho, por acompanhar, fico feliz por você confiar também no meu trabalho. Então, o que que acontece? O que precisa para se inscrever? Muito amor. Só isso, que é o que eu comentei. Então,
O que que vai acontecer? Eu vou deixar lá no Stories, no Instagram, o link para entrar no grupo do desafio. Eu vou colocar nos Stories também do meu WhatsApp, porque tem muitas que não têm Instagram, algumas manias de mais idade, algumas têm dificuldade na tecnologia, então eu sempre posto no meu status do WhatsApp. E aí muitas pedem para mim salvar o número. Então eu salvo o número das meninas para que elas possam ver os meus status. Quem ainda não tem o meu contato, eu vou colocar lá o link do grupo. Aí você pode me passar mensagem no privado, Deane, salva o meu número para me acompanhar os teus status, quem não usa Instagram. E aí eu vou deixar o link do grupo, você vai entrar no grupo, e aí você vai receber todo esse material, lá o material, além do material, vai ter todo esse acompanhamento. Gente, isso aqui é um desafio. Ele não substitui um acompanhamento profissional, tá? Eu sou terapeuta, mas eu estou aqui para contribuir, para poder ajudar, porque, como a nossa colega falou, ela me acompanha há muitos anos. Então, ela sabe desses desafios que eu faço e eu acompanho vocês. E eu sei que muitas aqui estão sobrecarregadas de tantos pesos que vêm carregando. Então, esse desafio foi justamente voltado com carinho para que vocês olhem para vocês com mais empatia. E aí, o que que vai acontecer? Vocês vão receber todo esse material. Além desse material, a gente vai receber, vai ter os exercícios que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, acho que foi Elizabeth o nome dela. Elizabeth, é só entrar no grupo, tá? E vocês, gente, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, principalmente aquelas pessoas que você tá vendo, aquela mulher sobrecarregada. Olha, eu tô fazendo um desafio com uma terapeuta que é voltado para a mulher. Manda o link do grupo, pode enviar o link do grupo às pessoas para entrar. Então, compartilhem, tá bom? Esse é o intuito da gente poder se acolher, contribuir, somar na vida do outro. Nada faz sentido se você olhar só para si. Tem que olhar para o outro, gente. Fiz um treinamento que o homem fazia assim, primeiro para cima e depois para o lado. Tem que vir, passar por aqui, aí vai fazendo. Então, agregar na vida do outro, tá bom? Você pode compartilhar o link do grupo. Tá, Elizabeth? Então, a sua mãe pode sim Tá bem. participar, não Obrigada. substitui um acompanhamento, mas vai ajudar muito, tá? E lembra, esse desafio, ele vai ser muito profundo, porque muitas de vocês nunca olharam para si. E talvez seja a primeira vez que você vai olhar para si. E vai doer, porque você vai ver coisas que você precisa, que você não olhou. Então, assim, é importante você se acolher, chorar, colocar para fora. Tem pessoas que vai sentir diarreia, ânsia de vômito, tem pessoas que vai sentir desconforto físico. E aí, nesse momento, pode me passar a mensagem ou se acolher, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu fazia isso, gente, quando eu comecei o processo, eu chorava e ficava, "Tá tudo bem. Eu me acolhi. Até hoje, vocês forem ver os meus status, eu fazendo meu exercício de meditação, de respiração, eu estou me acolhendo. Gente, uma vez, sabe o que aconteceu? Uma vez eu fui fazer minha autoterapia, eu senti uma vontade de sentir abraçada e eu não lembrei a última vez que eu recebi um abraço. A gente recebe aquele abraço, "Oh, tudo bem, tudo bem", mas aquele abraço de acolhimento, e eu passei a mão em mim. Quando eu passei a mão em mim, eu desabei, chorando. Fazia tantos anos que eu não recebia um abraço. Minha mãe e meu pai não era de abraçar. Gente, para mim abraçar minha família, a gente abraça assim, ó, de lado, porque não tinha esse hábito. Então, para mim foi muito difícil eu fazer isso comigo a primeira vez, me acolher, me abraçar, eu chorei, chorei, chorei. Então, hoje eu sempre faço, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu me acolho. Hoje já é, mas é muito desafiador para muitas mulheres que nunca se sentiram acolhidas, abraçadas de verdade, tá? Faça isso por você, tá bom? Olha só, a Joelma, já estou chorando aqui, viu? É isso mesmo. Então, assim, vai ser um desafio profundo, mas é necessário, com carinho, com amor. Não é para se julgar, não é para se culpar. Parem de se culpar. Gente, até aqui vocês não tinham consciência disso. A partir daqui é outra pessoa, é outra consciência. Então, não olhe para o passado com julgamentos ou com culpa, mas entendendo que a partir de hoje você está vivendo uma nova fase, uma nova etapa. Bom,
Mais alguma dúvida, Elizabeth? É isso. Pode enviar o grupo para sua mãe. Essa aula vai ficar gravada, ela pode assistir depois, tá? Vou deixar disponível lá no YouTube, tá bom? Compartilhe com o Tá máximo de bem, pessoas. nenhuma dúvida. Muito obrigada mesmo. Vamos aguardar o livro do desafio, ou a apostila do desafio de 21 dias, e também as outras orientações de como devemos proceder. Isso. Aí, qualquer dúvida, pode me passar mensagem, tá bom? Linda você, tá? Beijo, obrigada. Beijo. Igualmente, igualmente. Até já. Estamos indo no caminho Beijo, certo de olhar para a gente e se cuidar. É isso mesmo. Ótimo. obrigada. Mais alguém com mais alguma dúvida, gente? Qual vai ser, além daquele questionário, gente, a gente vai ter uma semana, a gente vai ter uma semana para responder, para fazer os exercícios, para tirar o tempinho de qualidade, tá bom? O que que vai ser incluso, além da leitura do livro? Gente, comprem esse livro. Eu gosto do físico. Tem gente que colocou lá o PDF. Tudo bem, você pode ir pelo PDF. Eu amo o físico, eu amo o toque, eu gosto. E como eu não tenho muito negócio com internet, com celular, uma coisa que eu não queria usar, mas preciso, eu amo o físico, porque ai, para mim assim, eu carrego, eu guardo de recordação. E aí, quando eu olho, eu li esse livro, e eu lembro que quando eu li, então, isso guarda a memória. Por exemplo, tem um livro aqui que eu amo, O Ego. Ontem uma amiga minha postou que comprou esse livro. Eu senti toda aquela emoção de quando eu li. Então, eu gosto do físico, que eu gosto sempre de ver, relembrar, reler novamente. Quem puder, compre. Ele é tão pequenininho, tão profundo, vai mudar tanto a tua vida. E é tão baratinho. Mas se você não pode, tudo bem, segue lá no PDF, tá bom? Então, além do exercício do material, da leitura do livro, o que que vocês vão incluir na semana? Vou passar lá para vocês. Escrita diária. Eu leio esse livro é um treinamento. E isso daqui me traz tanta leveza. Então, a nossa amiga Elizabeth falou que a mãe dela carrega tanta coisa, tantos pensamentos negativos, tá tudo aqui acumulado. Aí entra no piloto automático. Escrever, gente, é você pegar e fazer assim, ó, colocar para fora. Você pegar e colocar para fora. Então, quando eu comecei a fazer a escrita diária, eu escrevia de manhã e à noite. De manhã, eu colocava como eu estava me sentindo, quais as minhas expectativas, colocava o que vem na mente. E como meu dia é muito puxado devido aos atendimentos, às vezes eu pego uma terapia pesada. Então, no final do dia, eu escrevia tudo. Hoje eu atendi uma cliente que mexeu muito comigo. Ah, hoje eu fiquei chateada. Escrevia tudo, tudo que vinha na minha mente, tudo, tudo, tudo. Gente, vocês não têm noção, tanto que eu durmo, né? Dormia leve e também passo o dia leve. Então, vocês vão ter a escrita diária, vai ser de manhã. Aí depois vocês vão incluir à noite, porque às vezes à noite é mais difícil, tá? Eu, por morar sozinha, então eu tirava aquele tempinho. Então, de manhã, vamos acordar cedo, fazer a rotina de oração, de agradecimento. Aí você vai lá na frente do espelho, faz todo aquele. Olha o compromisso que você tem com você. Aí nós vamos voltar para o nosso cantinho para fazer a escrita diária, ler a Bíblia, ler o texto diário, enfim, tá? Nós vamos ter uma rotina. Você vai se programar qual o seu horário, qual o seu cantinho, você vai criar a tua rotina. Mas todo dia eu quero que todas façam a escrita diária. E depois dos 21 dias, me conta como você se sentiu. Eu tenho certeza que você não vai parar de escrever. Gente, é um hábito que a gente tinha antigamente. Hoje ninguém mais escreve. É comprovado, eu vou mandar um vídeo para vocês, comprovado cientificamente o poder da escrita. Porque quando você escreve, você está estimulando os teus neurônios a pensar sobre a frase, a pensar sobre a palavra, a pensar sobre a letra, o movimento da tua mão. A gente não escreve mais, que é tudo no celular, manda um áudio, manda um áudio. Tu não tem um estímulo no teu cérebro. E a gente precisa, gente, estimular o nosso cérebro. Então, a escrita, para mim, é
tão necessária. Então, a gente vai criar o hábito que tínhamos antes de ler e escrever, tá? E aí vamos colocar isso. Além disso, as palavras de afirmação, todo dia você vai. Hoje o dia vai ser incrível, extraordinário, um dia abençoado, ai, um dia maravilhoso. Meu Deus, que dia maravilhoso! Eu faço isso, gente. O dia nem começou. Eu já estou agradecendo por ele ter sido maravilhoso. Então, você vai falar essas palavras de afirmação todo dia. Hoje o dia vai ser incrível, extraordinário, abençoado. Meu Deus, que dia maravilhoso! Só de você falar isso, você já sente essa energia de entusiasmo, aquela vontade de fazer acontecer. O mundo está desabando, mas a energia está dentro de você. Isso não te abala o que acontece do lado de fora, ok? Você não vai usar o celular durante as refeições a partir de hoje. Cortou o celular durante as refeições. Depois você me conta como que foi a sua relação com a comida. Você vai cortar o açúcar. Diane, eu não consigo, diminui. Gente, corta o açúcar da vida de vocês, se vocês puderem. Corta o açúcar. Ele inflama o nosso corpo, ele prejudica o nosso cérebro. Gente, o açúcar é um veneno. Quem tem Netflix, tem um documentário no Netflix. Açúcar vicia. E como a indústria quer vender e lucrar, elas tacam açúcar em tudo para que nós possamos viciar, a gente comprar mais. E isso, gente, vai prejudicando o nosso corpo. Aí o que que a gente faz? Vai para a farmácia. A indústria farmacêutica tem uma aliança com a indústria alimentícia. Elas ganham com o que a gente come, a gente adoece, aí ganha com o que adoece. É assim, gente, tem no Netflix. Se vocês quiserem, depois me pede para me mandar, tá? Cortar o açúcar, não consigo, diminui o máximo que você puder, ok? A partir de hoje você vai dormir mais cedo. Avisa a família. A partir de hoje eu vou criar uma rotina, dormir mais cedo, tomar um chazinho calmante, camomila, exercício da respiração, apagar as luzes. Você vai ter que ter um compromisso com você. Ou você faz isso, ou você vai continuar aí, tá? Então, a gente não vai acordar cedo para poder ler, para poder escrever, aí a gente vai ter que dormir cedo, ok? Prepara a janta mais cedo, organiza as coisas mais cedo, vá dormir mais cedo. Você vai fazer todo dia, ou 3 vezes no dia, caminhada. Uma caminhada, Deane, aqui é frio, Deane, não dá para. Você vai fazer em casa. Olha lá no YouTube, exercício, atividade física em casa, agachamento, bater palminha, fazer assim, você precisa movimentar o corpo por sangue circular, para você sentir que está viva, para liberar os hormônios que você precisa se movimentar, ok? E todo dia você vai criar a rotina de agradecimento toda noite antes de dormir, pelo que você é grato. Tem gente que dorme só pensando nos problemas, só pensando nas dívidas, só pensando no caos. Todo dia você vai dormir com o coração repleto de gratidão. Aí, depois desses 21 dias, eu quero que cada uma de vocês gravem o depoimento e digam como foi a transformação, tá ok? Porque se você, gente, aplicar isso, gente, eu não tô cobrando nada. Eu tô fazendo com amor. E eu tô fazendo algo assim que, se vocês sabem que se fosse para cobrar, eu cobraria, porque é um treinamento profundo. Mas se vocês aplicar, gente, infelizmente muitas pessoas não valorizam o que é de graça. Mas eu espero que vocês possam valorizar esse desafio como aqui começa a minha transformação, aqui começa a minha mudança, ok? Eu estou fazendo assim com muito amor mesmo, vendo a mudança de vocês, e eu quero no final desse desafio vocês disserem, Deane, meu Deus, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Mas para isso vocês precisam colocar em prática. Gente, são coisas simples. Você não consegue dormir mais cedo. Você não consegue diminuir um pouco da sua açúcar. Você não consegue ler 15 minutinhos desse livro. Você não consegue escrever uma página. Você não consegue fazer isso. Que mudanças grandiosas você vai conseguir se coisas pequenas você não consegue? E é por você. Imagina. Caramba, é por você, para você.
coisa que ninguém fez, que você não vai fazer. Aí eu já não posso mais ajudar. A minha parte eu já estou fazendo. Gente, olha aqui. Noé, ele recebeu uma designação, que era entrar na arca. E ele entrou. Jeová deu a ordem, entra na arca, constrói a arca, ele não sabia como, não sabe. Jeová deu as orientações, ele construiu a arca, entra na arca, ele entrou na arca, Jeová, pá, fechou a porta. 40 dias. Gente, quando chove aqui, começa a ventar, eu entro em desespero. Uma chuvinhada, que dura meia hora, uma hora. Agora, imagina uma chuva para uma pessoa que nunca viu chover. 40 dias chovendo, sabendo que tudo está se acabando no mundo. Isso foi Noé dentro da arca. Sozinho, ali com a família, trancado, com os animais, sabendo que tá todo mundo, os outros parentes morrendo, as pessoas morrendo, tudo se acabando, aquela chuva que ele nunca viu chuva caindo. 40 dias. Olha como é que estava Noé lá dentro. Aí parou de chover. Sabe o que que Noé fez? Agiu. Ele mandou um corvo. O corvo não voltou. Aí ele mandou uma pomba. Esperou 7 dias, outra pomba. Outra pomba. Aí ele viu que parou de chover. O que que ele fez? Ele abriu o teto para ver sol. 40 dias sem sol, 40 dias sem. Ele abriu o teto e ele ficou lá dentro. Jeová falou para ele, fechou a porta. Então, Noé, ele teve paciência e ação. E muitas vezes a gente quer mudanças na nossa vida e a gente cruza os braços. Ou a gente quer mudança na nossa vida e a gente vai lá e faz do nosso jeito. A gente precisa confiar em Jeová, mas também agir, fazer a nossa parte, porque Jeová vai fazer a parte dele. Então Noé agiu, ele soltou a pomba para ver como é que estava o clima, ele abriu o teto para poder entrar, para poder ver o sol, os animais. Então, ele agiu dentro da limitação dele, do que ele podia fazer. Foi fácil para Noé passar 40 dias dentro da arca? Não foi fácil para Noé, eu imagino que não foi fácil, com aquele tanto de animais, 40 dias, chuva, sabe? Mas foi a designação de Jeová. Abraão, Jeová, saia, deixa a sua família. Eu vou te dar terras, eu vou te dar descendências, eu vou te dar tantas coisas. Saia. Sabe o que que aconteceu com Noé ou com Abraão? Olha só. Houve então uma fome na terra, e Abraão desceu em direção ao Egito para morar ali por um tempo, porque a fome era severa. Abraão poderia dizer: Jeová, você me tirou da minha casa, do meu conforto, para me passar fome. Ele poderia murmurar, reclamar, se maldizer. Ele poderia achar que porque Jeová designou ele, a vida dele tinha que ser maravilhosa, perfeita. O que que eu aprendi com isso? Que mesmo Jeová estando abençoando a nossa vida, a gente vai passar por dificuldades, desafios. E não é para a gente ficar murmurando, reclamando, achando que Jeová nos abandonou, ou que é injusto, ou que é. Não. É confiar, esperar, mas agir dentro da nossa limitação. Então, com todo esse desafio, vamos ter paciência, vamos confiar, vamos perseverar, mas também vamos agir dentro das nossas possibilidades. Há tantos anos eu estou orando para Jeová me ajudar. Há tanto tempo eu tenho orado para Jeová fazer algo por mim. Há tanto tempo eu tenho suplicado a Jeová. Tenha paciência, ele está cuidando de você, e talvez seja esse desafio, a forma que ele vai poder tocar no teu coração, vai poder te dar uma clareza, mas você precisa agir, você precisa fazer a sua parte, confiando que já vai fazer a parte dele, ok? Então, quero que você olhe para esse desafio como eu preciso confiar em Jeová, eu preciso ter paciência, mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso agir. E eu estou tão sobrecarregada, eu estou tão cansada, eu estou tão abandonada.
E às vezes nem é por Jeová, nem é, é por mim mesmo. Eu que me abandonei, eu me que sobrecarreguei. E talvez chegou a hora de você olhar para você. Ok? Meninas, então já deu para ver o tanto que eu estou animado, o tanto que eu estou comprometida com vocês, com esse desafio, por mim, para mim, tem coisas minhas que eu preciso, mas também por vocês, porque eu sei da luta de vocês, eu já estive no lugar de vocês, mas eu não posso fazer a parte de vocês. O que eu posso fazer, eu estou fazendo, tá bom? Então, que a gente possa se dedicar. Podemos se dizer que começa hoje o desafio, então o que que você vai fazer? Procurar a sua cartolina. Comecei ontem, desafio consciente, agosto, 21 dias. Fiz aqui o meu muralzinho, olha, a cartolina que eu sempre faço. Por quê? Porque é um lembrete que eu tenho um compromisso comigo. Então, eu deixo na porta do meu quarto. Eu fecho a porta, todo dia eu vou ter que abrir, todo dia eu vou ter que lembrar. Eu tenho um compromisso comigo. Eu saí do meu quarto, agora é fazer acontecer. Então, compre a cartolina, faça a seu cartazinho, coloque na portinha do seu quarto e aí bote o lembretezinho. Eu me comprometo comigo mesma. E aí, todo dia você vai levantar, vai tirar o lembretezinho. Eu me comprometo comigo mesma. Ok, lembrar para você mesma que você é você. Se você não fizer, quem vai fazer? Ok? Então, a partir de hoje, podemos dizer que começamos. A partir de hoje, você vai providenciar o livro, você vai providenciar o cartaz, você vai fazer a tua programação da semana sem pressa. Como que vai ser a tua semana? Vai comprar os alimentos, se tu quiser mudar a tua alimentação, vai avisar a tua família, vai convidar o máximo de pessoas, tá? Vai imprimir o material, não precisa responder hoje, você pode e deve só a partir do dia 10 que nós vamos começar, porque é referente àquela semana, mas você pode começar a ler o livro. Por quê? Porque quarta-feira que vem nós vamos ter um encontro por semana. Quarta-feira que vem nós já vamos falar sobre os três primeiros capítulos. Então, você já pode começar a ler com calma, que a partir de quarta-feira nós já vamos abordar sobre o que a gente aprendeu na aula sobre o livro. Ok? Meninas, alguma dúvida para a gente finalizar aqui? Desculpa, preciso ir para outra atividade. Obrigada por partilhar com amor a sua habilidade profissional de autocuidado. Eu que agradeço a confiança e por estarem aqui, gente. Vai dar quase 2 horas, né? Alguma dúvida, meninas? Podemos ir? Ou já está todo mundo esclarecido? Qual chá você toma? Eu gosto muito do chá de camomila, tem o melissa, muito bom, eu gosto. Aí eu tomo, ai, gente, eu durmo tão bem, gente, é tão bom dormir bem. E se fosse para comprar, eu preciso comprar sono. Não, é só tu jantar mais cedo, ir desacelerando, apagar as luzes claras, tomar um chazinho, agradecer, respirar e capotar. Só isso. Se fosse para comprar, para pagar, mas é grátis, gente. Dormir e é tão bem, tão bom, tão bom. Estou aguardando o médico, mas estou vindo. Obrigada, viu, irmã querida? Obrigada. Que já continue abençoando sua vida, nossa vida, tá, gente? Tá todo mundo no mesmo barco. Nós fazemos parte de um todo, tá? Queria saber qual o nome do livro. O Poder da Autorresponsabilidade, tá lá no grupo, as meninas postaram, eu postei, vou postar de novo. Já li um capítulo, mas não anotei. Hoje vou rever e anotar o que eu entendi. Isso, gente, é refletir, não é só ler por ler, não, é refletir, despertar a consciência, tá bom? Ok, meninas? Então, vamos lá fazer acontecer. Para mim, tá explicado. Obrigada, mana querida. Tamo junto, é todo mundo no mesmo barco, tá bom? Então, vamos lá. Compartilhe, meninas, compartilhe o máximo que vocês puderem. O link do grupo tá lá. Vocês podem compartilhar o link do grupo, convidem mais pessoas, envie aqui a gravação, vai estar disponível no YouTube. Envie a gravação, tá bom? Para que elas possam entender como é que vai funcionar. E, acima de tudo, para um pouco. Você passou a vida inteira na correria, a vida inteira carregando tudo e todo mundo, a vida toda tendo que dar conta. Para um pouco nesses 21 dias. Poxa, eu mereço. Além de merecer, eu preciso desse olhar.
dessa pausa. Faça isso por você. E lembra, amar o próximo como? Como é que eu estou me amando? Como é que eu estou me cuidando? Como que eu posso amar o outro, cuidar do outro se eu não faço isso comigo? Ok? Então, tire esses 21 dias para você, com carinho, não com culpa, não com julgamento, mas dizendo assim, até que enfim, eu vou olhar para mim, tá? Com amor, com empatia, com muito acolhimento, sem cobranças, ok? Lembra que eu tô largando minhas cobranças tudo, e eu não quero que vocês também caiam em cobrança, tá bom? Beijo para vocês, um dia extraordinário, que Jeová abençoe nosso desafio, que ele possa tocar no coração de cada uma de vocês e que vocês possam sentir o cuidado dele e entender que ele quer isso para você, porque ele já está fazendo a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Assim como Noé, como Abraão, a gente vai passar por desafios, mas Jeová sempre vai estar lá abençoando. Só que também eles fizeram a parte deles. Então você precisa fazer a sua parte. Eu acredito que você já vem orando para Jeová há tanto tempo, pedindo sabedoria, paz, pedindo, mas você precisa fazer a sua parte e confiar que Jeová está fazendo a dele, ok? Beijo para vocês e até mais. E vamos nos falando no grupo. Foi bom estar com vocês. Uma semana abençoada, tá bom, meninas? Beijo, até mais. Tchau.